Nós veremos agora a Revista Espírita. Logo após a publicação do Livro dos Espíritos, Allan Kardec começou a receber muitas cartas de pessoas que tinham dúvidas a respeito da doutrina espírita. Ele percebeu que essas questões eram de interesse geral, ou seja, outras pessoas poderiam ter as mesmas dúvidas. E então ele passou a publicar mensalmente a chamada Revista Espírita. Nessa obra, ele apresentava a resposta dessas questões, mas muito mais do que isso, ele também apresentava outras informações novas a respeito da doutrina, mensagens psicografadas na Sociedade Espírita de Paris. Ele informava sobre o lançamento de novos livros espíritas, inclusive obras básicas que seriam publicadas futuramente. Ele também falava sobre como o espiritismo estava se desenvolvendo em outros países. Nas palavras dele, a Revista Espírita era o complemento e desenvolvimento das obras doutrinárias. Bom, as publicações eram mensais. Quando chegava no final do ano, ele pegava os 12 volumes daquele ano e publicava em um único livro, que é esse aqui, por exemplo. Dessa forma, qualquer pessoa poderia ter acesso fácil às publicações anteriores, indo em uma livraria e comprando apenas um livro que continha todas as publicações de um ano inteiro. Esse exemplar aqui é da Revista Espírita de 1865 e esse foi publicado naquele mesmo ano. É um volume bem raro porque a capa ainda é original e está inteira. A lombada está um pouco desgastada, mas o aspecto geral ainda é muito bom. Então, são obras ricas em informações que esclarecem com mais detalhes a doutrina espírita. Eu vou abrir no índice para a gente ter uma ideia geral aqui. Você percebe pela estrutura que é a junção de todos os meses daquele ano, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Eu disse agora há pouco que ele costumava falar sobre o desenvolvimento do espiritismo em outros países também, não é? Pois então veja, no mês de novembro, olha qual país ele mencionou aqui. O Espiritismo no Brasil. Extrato do Diário da Bahia. Vou abrir nessa página. O que foi que aconteceu aqui? Um jornal da Bahia publicou uma matéria contendo informações erradas a respeito do Espiritismo, dizendo que o Espiritismo defendia algumas ideias que na verdade não defende. E então, 3 brasileiros que naquela época já liam os livros de Allan Kardec escreveram para o jornal, dizendo, olha, vocês publicaram a informação errada, não é isso que diz o Espiritismo. E eles enviaram para o jornal uma cópia da introdução do Livro dos Espíritos. Na edição seguinte, o jornal reconheceu o erro que tinha praticado e publicou a carta que os brasileiros tinham enviado e publicou também a introdução do Livro dos Espíritos, deixando claro para a população do que se tratava realmente o Espiritismo. Allan Kardec ficou sabendo dessa história e relatou o acontecido aqui nessa parte da Revista Espírita. E veja que ele fez questão de apresentar o nome dos 3 brasileiros que fizeram isso. Lembrando que estávamos em 1865, ou seja, o Espiritismo não tinha nem 10 anos de existência. E aqui no Brasil já havia brasileiros que estudavam o Espiritismo. Allan Kardec conclui essa matéria dizendo que o Espiritismo ele não tem uma nacionalidade definida, ou seja, ele não ficaria restrito somente à França. Ele pertenceria ao mundo inteiro, pois em todos os países, e aí aqui ele cita o Brasil, em todos os países nós encontraríamos pessoas sérias que estudam o Espiritismo com profundidade, e essas pessoas estariam prontas para identificar qualquer informação falsa que seja publicada a respeito do Espiritismo. Legal, né? Então, aqui eu vou colocar um outro livro de tamanho padrão da atualidade para vocês verem que a Revista Espírita era publicada em um tamanho maior. Até quando a gente compara com as outras obras básicas, era um tamanho maior. Lembrando que você pode encontrar todas as versões da Revista Espírita gratuitamente na internet. Basta você escrever Revista Espírita,
Na frente você coloca o ano, se você quiser ver esse aqui, você coloca Revista Espírita 1865 PDF. E assim você consegue ler a versão em português gratuitamente. Lembrando que o primeiro ano em que a Revista Espírita começou a ser publicada foi em 1858. Até 1869, ela foi organizada por Allan Kardec. Em 69, Allan Kardec desencarnou e a Revista Espírita continuou sendo publicada, mas aí já não passava mais pela análise de Kardec. É por isso que nós temos preferência por estudar as publicações de 1858 até 1869, porque dessa forma nós temos certeza de que tudo o que foi publicado passou pelo crivo de Kardec.